Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe. Olha, o Arsenal deu sorte de sair com um ponto desse jogo, hein? Por pouco não levou aquela virada que ia jogar o time para baixo nessa temporada, né? Tava ganhando um jogo de 2-0 e levou um empate de um Liverpool que nessa temporada tem estado muito longe de ser o melhor futebol, mas o segundo tempo do Arsenal, olha, muita sorte de não ter perdido esse jogo. O segundo tempo do Arsenal foi tenebroso e contou com dois milagres do Ramsdale para salvar a equipe de uma derrota. Ainda teve ali reclamações de pênalti, Mohamed Salah no último lance, mas de novo o VAR não intervém, porque o VAR ele não gosta de interferir, mesmo quando há um erro claro dentro de campo. Ontem foi lá o jogador do Wolverhampton brincando de vôlei, já aconteceu também o pênalti que não marcaram para o Brighton, e esse daí também interferiu um que seria uma vitória para o Brighton, que briga diretamente pelo top 4. Então assim, a arbitragem da Inglaterra é esse lixo que a gente vê aí, é lixo com todas as letras, em maiúsculo, e eu acho absurdo que venha lá comentarista elogiar e falando que é assim que deveria ser. É a arbitragem que mais recompensa erros, é a arbitragem que mais premia incompetência em toda a Europa. Mas, falando do jogo, né, eu esperava que fosse um jogo complicado por ser um jogo grande, né? Que é assim, por mais que esses times estejam ruins, seja Liverpool, seja Chelsea, chega num clássico eles podem surpreender, né? Não é como se os times não tivessem talento, não tivessem bons jogadores, né? E jogos grandes sempre tem aquele algo mais, você sempre tem um respeito maior pelo oponente. Isso não vai ser diferente com o Liverpool, porque não é um time que a gente possa falar que ele é desprezível, não é um time que você possa falar que a vitória é tranquila e fácil. Nada disso. É um jogo complicado e o Arsenal começou bem. O Martinelli abriu o placar, fez o 1-0, depois teve o Gabriel Jesus fazendo 2-0. Parecia que ia ser o jogo do Arsenal, tranquilo, ia conseguir as vitórias. E assim, um detalhe ali para um dos gols, né, que foi o gol do Martinelli, que o Van Dijk dá uma assistência para ele. Olha, a fase do Van Dijk realmente é assustadora, né? O negócio chama muita atenção, esses erros aí dele, a gente não estava acostumado. Eu sei que ele já tá tendo problemas da questão de não ser um marcador tão efetivo quanto antes, mas ele tem falhado muito, né? Não é só questão de você não estar muito firme nas marcações, ele tem falhado, dando erros, dando gols de graça para os adversários. Só que o Liverpool começou a crescer no jogo, o Mohamed Salah descontou logo no fim do primeiro tempo, foi para o intervalo 2-1. E no segundo tempo, o Arsenal, em vez de tentar imprimir o ritmo do primeiro tempo, tentar deixar o Liverpool fora da zona de conforto, aceitou a pressão. E os primeiros minutos do segundo tempo já era uma pressão absurda do Liverpool, várias finalizações, já colocando muito terror ali na defesa do Arsenal, e ao pênalti, que o Mohamed Salah perde, né? Olha, o Salah batendo pênalti essa temporada, daí tá o Deus nos acude, né? Mas aí continuou o Liverpool pressionando, em alguns momentos o Arsenal controlava um pouquinho melhor, a pressão abaixava um pouco, mas depois voltava. O Arsenal teve alguns momentos de respiro, mas não também chegou a pressionar o Liverpool no segundo tempo, um chute ou outro, mas muito pouco, né? E o Liverpool foi só amassando, até que momento o Trent Alexander-Arnold fez uma jogada impressionante e deu assistência pro Roberto Firmino de cabeça marcar um gol. E assim, ele devia ser titular mais vezes, o Firmino, né? Tá fazendo uma boa temporada e eu tô curioso para ver qual vai ser o próximo time dele na Europa, porque ainda tem mercado na Europa o Roberto Firmino, e é um cara que, por exemplo, na Juventus faria muito sentido, né? Ele seria um jogador extremamente útil para Juventus. Vamos ver qual time vai atrás do Roberto Firmino, porque para mim é um jogador muito, muito bom, extremamente subestimado, é versátil, dinâmico e aparece em momentos importantes para o Liverpool. Nessa temporada tem sido um salvador em vários momentos, né? E assim, né? Há de se dizer o David Luiz de novo, ele aparece bem assim para se posicionar, mas na hora de finalizar ele comete cada erro, ele perdeu um gol feito hoje. E assim, o jogo depois do 2-2 foi só deu Liverpool, né? O Arsenal, a hora ou outra, tentava um contra-ataque, mas muito pouco. Ele sentiu bastante os gols que o Liverpool marcou e nos momentos finais ali, os milagres que o Ramsdale operou para salvar o Arsenal de uma derrota que seria, assim, aquele negócio que podia abalar bastante a moral do time para a temporada. O empate já não é bom, porque o Arsenal não depende mais de si mesmo. A vantagem de 6 pontos, o City tem um jogo ainda a realizar. Se ganha ele, é 3 com confronto direto, se não me engano, no Etihad. Então, assim, se o City ganha esses dois jogos, né? O jogo que falta, o jogo contra o Arsenal, ele passa o Arsenal da tabela. Então, o Arsenal não tinha o direito do erro. É por isso que é bom o City continuar ganhando, né? Por isso, assim, o motivo óbvio, vencer é legal, vencer é muito bom. Mas, assim, o fato de você vencer, você joga pressão e obrigação do adversário vencer. E às vezes vai ter times que não vão te dar tanta facilidade assim. E foi o caso do Liverpool hoje, né? Que jogou que não estava jogando nos últimos jogos. O jogo contra o Chelsea,
por exemplo, né? A gente criticou muito a atuação do Chelsea, foi horrível, mas o Liverpool não se finalizou nenhuma vez no segundo tempo, né? E depois daquele jogo eu nem acreditei que ia ser tão difícil assim. O segundo tempo que eles fizeram hoje surpreendeu. Eles dominaram o Arsenal e é um sinal negativo pro Arsenal. Será que tá faltando perna? Será que tá faltando físico? Porque é um time que tem menos rotação, né? Tem menos peças no banco de reservas para dar um descanso para outros jogadores. Isso é um problema. Até no ataque tem ali um Trossard, tem os jogadores legais. Só que pro resto do time fica complicado e o meio-campo mais desgastado, sem toda aquela intensidade, é um problema. Então, assim, faltam 8 rodadas pro Arsenal. A vantagem de 6 com um jogo a mais, então pode ser só de 3 pontos. Então o campeonato inglês fica mais aberto e tá entre Arsenal e City. O United está fora da briga, a meu ver, não briga mais, o foco deles é ficar ali entre os 4 primeiros, mas o City está na briga e o City está jogando pressão em cima do Arsenal e é 2 pontos que os Gunners deixam pelo caminho. A ver quem será o campeão inglês, mas é um tropeço que a gente sabe que podia acontecer, mas dos males o menor, né? O empate é muito melhor do que uma derrota, até porque se fosse uma derrota, que eu disse, no contexto de estar vencendo por 2-0 e levar a virada, essa é aquela derrota que machuca muito assim, o time e a moral, mas não aconteceu, o empate, e no final até dá um alívio no sentido de que quando precisou ali de segurar o resultado, conseguiu o Ramsdale, né? O goleiro apareceu, quando precisou sustentar o ponto, conseguiu. Então pode estar algo de positivo e conseguir esse empate. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.